e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à sessão solene de posse dos primeiros conselheiros eleitos do CRBio 8 para o quadriênio de 6 de janeiro de 2015 a 6 de janeiro de 2019. Para compor a mesa de honra desta sessão solene, convidamos o senhor presidente do Conselho Federal de Biologia, Dr. Vladimir João Tadei. A senhora vice-presidente do Conselho Federal de Biologia, doutora Geni Conceição de Barros Cauper. A senhora conselheira, secretária do Conselho Federal de Biologia, doutora Vera Lúcia Maróstica Calegaro. A senhora conselheira, tesoureira do Conselho Federal de Biologia, doutora Fátima Cristina Inácio de Araújo. E a senhora presidente do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região, doutora Maria Eduarda de Larrazábal. Gostaríamos também de registrar e agradecer a presença dos senhores presidentes dos Conselhos Regionais de Biologia, do CRBio 1, Luiz Eloy Pereira, CRBio 2, Vicente Moreira Conte, CRBio 3, Clarice Luz, CRBio 4, Gladstone Correia de Araújo, CRBio 6, Edimberg Caldas de Oliveira, CRBio 7, Jorge Augusto Calado Afonso e do seu vice-presidente Vinícius Abilhoa. Registramos também a presença da secretária executiva do Conselho Federal de Biologia, senhora Gilda Salatino, e dos conselheiros do CRBio 5, José Roberto Feitosa e Bhaskara Karan, em nome de quem saudamos e agradecemos todos os senhores conselheiros e seus familiares que muito nos honram com suas presenças nesta noite especial. Passamos a palavra para conduzir os trabalhos desta sessão solene ao senhor presidente do Conselho Federal de Biologia, Dr. Vladimir João Tadei. Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão solene de posse dos conselheiros, dos primeiros conselheiros do CRBio 08 para o quadriênio 6 de janeiro de 2015 a 6 de janeiro de 2019. Nós gostaríamos de solicitar às senhoras e aos senhores presentes que, por gentileza, fiquem em posição de respeito para acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro numa produção especial do Conselho Federal de Biologia. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico obrado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso bem na própria morte. Ó pátria mãe, ó salve, salve, Brasil nos une denso um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pave do coração.
deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra, mas na realidade teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e diga o verde ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à curva, nem tem ninguém te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil escolhas, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Devolvemos a palavra ao senhor presidente do Conselho Federal de Biologia, Dr. Vladimir Tadei. Bom, esta sessão é a primeira sessão de hoje. Nós nos dividiremos em duas sessões solenes. A primeira para a posse dos 20 conselheiros eleitos para este quadriênio. E a segunda sessão de instalação e eleição e posse da diretoria do Conselho Regional de Biologia da 8ª Região. Solicito neste momento a secretária do Conselho Federal de Biologia, conselheira Vera Maróstica Calegaro, que faça a leitura do termo de posse. Termo de posse dos membros do Conselho Regional de Biologia da 8ª Região, CRBio 8. Aos 6 dias do mês de janeiro do ano de 2015, às 20 horas, na Sala Gregório de Matos, do Pestana Bahia Hotel, na cidade de Salvador, no estado da Bahia, perante o ilustríssimo senhor presidente do Conselho Federal de Biologia, Dr. Vladimir João Tadei, compareceram à solenidade de posse nos cargos para que foram eleitos, de acordo com o resultado final das eleições realizadas para a composição do Conselho Regional de Biologia da 8ª Região, que abrange os estados da Bahia, Alagoas e Sergipe, aos 28 dias do mês de outubro do ano de 2014, com a publicação no Diário Oficial da União, de 3 de novembro do ano de 2014, seção 3, página 189, os seguintes membros do Conselho Regional de Biologia da 8ª Região, CRBio 8, criado pela Resolução CFBio número 344, de 6 de junho do ano de 2014, com publicação no Diário Oficial da União de 16 de junho do ano de 2014, secção 1, página 164. São membros efetivos: César Roberto Góes Carqueja, Gilson Correia de Carvalho, Giovana Carosso, Alessandra Argolo do Espírito Santo, Jane Lira da Fonseca e Silva, José Marcos de Castro Nunes, Lisovaldo Nascimento da Paixão, Felipe Paganelli Maciel da Silva, Hilton Ataíde Recarei, Clênio Bezerra de Melo, Renata, e os membros suplentes, seus respectivos suplentes: Renata Cristina da Silva Costa Damaso, Mide Coelho Amorim, Marcelo César Lima Pérez, Marilene Lopes da Rocha, Lilian Carmen Lima dos Santos, Virgínia Guimarães Almeida, Jorge Antônio Silva Costa, Magliones Carneiro de Lima, Nil Efferson Almeida Morim, Cleodon Teodósio da Silva.
Os conselheiros eleitos tomaram posse nesta data, assumindo o compromisso de bem servir ao Conselho. E, para constar, eu, Vera Lúcia Marostica Calegaro, conselheira secretária do Conselho Federal de Biologia, lavrei o presente termo de posse, que depois de lido e achado conforme, será assinado pelo Ilustríssimo Senhor Presidente do Conselho Federal de Biologia e pelos conselheiros do Conselho Regional de Biologia da 8ª Região, ora empossados. Nesse momento, então, eu convido os conselheiros eleitos, que serão nominalmente chamados pela conselheira secretária do CFBio, para que assinem o presente termo de posse. Passo, então, a chamar os conselheiros para que procedam à assinatura do termo de posse. César Roberto Góes Carqueja, CRBio 27013/05-D, portador da carteira de identidade de número 4607574. Gilson Correia de Carvalho, CRBio 27922/05-D, portador da carteira de identidade número 0567350-142. Giovana Carosso, CRBio 19685/05-D, portadora da carteira de identidade número 0498717496. Alessandra Argolo do Espírito Santo, CRBio 27687/05-D, portadora da carteira de identidade número 0598268863. Jane Lira da Fonseca e Silva, CRBio 19308/05-D, portadora da carteira de identidade número 152752. José Marcos de Castro Nunes, CRBio 04110/05-D, portador da carteira de identidade de número 0116995904. Lisovaldo Nascimento da Paixão, CRBio 19672/05-D, portador da carteira de identidade número 784385. Felipe Paganelli Maciel da Silva, CRBio 67996/05-D, portador da carteira de identidade 1116676-150. Parabéns. Hilton Ataíde Recarrei, CRBio 67530/05-D, portador da carteira de identidade de número 0425055426. Faltando suplentes aqui, a folha, suplentes. Clênio Bezerra de Melo, CRBio
27.010/05-D, portador da carteira de identidade de número 30.39.156. Pode me dar a ata mesmo, por favor. Na ata tem o termo de posse. Agora eu passo a chamar os conselheiros suplentes. Renata Cristina da Silva Costa Damaso, CRBio 5953-2/05-D, portadora da carteira de identidade número 0766161340. Nide Coelho Amorim, CRBio 59274/05-D, portador da carteira de identidade número 09758595633. Marcelo César Lima Pérez, CRBio 27664/05-D, portador da carteira de identidade número 03025555763. Parabéns. Marilene Lopes da Rocha, CRBio 19492/05-D, portadora da carteira de identidade de número 761567. Lilian Carmen dos Santos, CRBio 3622/05-D, portadora da carteira de identidade 564118. Virgínia Guimarães de Almeida, CRBio 11633/05-D, portadora da carteira de identidade de número 449408. Jorge Antônio Silva Costa, CRBio 27050/05-D, portador da carteira de identidade de número 03471346688. Magliones Carneiro de Lima, CRBio 36694/05-D, portador da carteira de identidade 1293619. Niel Efferson Almeida Amorim, CRBio 59236/05-D, portador da carteira de identidade número 057-641-7068. E Cleodon Teodósio da Silva, CRBio 59022/05-D, portador da carteira de identidade de número 134-661-67. Cumprido todos os aspectos legais quanto à eleição dos conselheiros titulares e seus respectivos suplentes, assinado o termo de posse em uma sessão solene pública, declaro, então, empossados os 20 primeiros conselheiros do CRBio 08.
Cumprimentando-os, chamo também a atenção das senhoras e dos senhores conselheiros para o ato de responsabilidade que é de exercer um cargo de conselheiro de um conselho profissional. Este cargo é um cargo de responsabilidade e é um cargo que não leva a nenhuma vantagem pecuniária. No entanto, é um cargo em que é considerado pela lei como de relevantes serviços prestados ao país. Cumprimentando-os, então, mais uma vez, eu passo a palavra, novamente, à secretária, para que agora leia a ata desta sessão, que será assinada individualmente e na mesma ordem que for citado todos os nominados na ata. Ata da sessão solene de posse dos primeiros conselheiros eleitos do CRBio 08 para o quadriênio 6 de janeiro de 2015 a 6 de janeiro de 2019. Às 20 horas do dia 6 do mês de janeiro do ano de 2015, na Sala Gregório de Matos, do Pestana Bahia Hotel, na cidade de Salvador, no estado da Bahia, foi aberta pelo ilustríssimo senhor presidente do Conselho Federal de Biologia, CFBio, Dr. Vladimir João Tadei, a sessão solene de posse dos primeiros conselheiros eleitos do CRBio 08 para o quadriênio 6 de janeiro de 2015 a 6 de janeiro de 2019, que contou com a participação dos seguintes biólogos: Geni Conceição de Barros Calper, vice-presidente do CFBio, Vera Lúcia Marostica Calegaro, conselheira secretária do CFBio, Fátima Cristina Inácio de Araújo, conselheira tesoureira do CFBio, dos presidentes do CRBio 1, Luiz Eloy Pereira, do CRBio 2, Vicente Moreira Conte, CRBio 3, Clarice Luz, CRBio 4, Gladstone Correia de Araújo, CRBio 5, Maria Eduarda Lacerda de Larrazábal da Silva, CRBio 6, Edimberg Caldas de Oliveira, CRBio 7, Jorge Augusto Calhado Afonso e de seu vice-presidente Vinícius Abelhoa. Dos primeiros conselheiros eleitos do CRBio 8, conselheiros efetivos: César Roberto Góes Carqueja, Gilson Correia de Carvalho, Giovana Carosso, Alessandra Argolo do Espírito Santo, Jane Líria da Fonseca e Silva, José Marcos de Castro Nunes, Lisovaldo Nascimento da Paixão, Felipe Paganelli Maciel da Silva, Hilton Ataíde Recarei, Clênio Bezerra de Melo e respectivos conselhos suplentes: Renata Cristina da Silva Costa Damaso, Nide Coelho Amorim, Marcelo César Lima Pérez, Marilene Lopes da Rocha, Lilian Carmen Lima dos Santos, Virgínia Guimarães Almeida, Jorge Antônio Silva Costa, Magliones Carneiro de Lima, Niel Efferson Almeida Amorim e Cleodon Teodósio da Silva. O presidente do CFBio, Vladimir João Tadei, solicitou à conselheira secretária do CFBio, Vera Lúcia Marostica Calegaro, que procedesse à leitura do termo de posse, que foi assinado pelos conselheiros efetivos e respectivos suplentes eleitos, assumindo o compromisso de bem servirem o Conselho Regional de Biologia da 8ª Região, CRBio 08, o presidente do CFBio declarou os empossados, cumprimentando e desejando de sucesso. Mais havendo a tratar, deu por encerrada a sessão, cuja ata eu, Vera Lúcia Marostica Calegaro, conselheira secretária do CFBio, lavrei e que será assinada pelos presentes acima nominados.
Dando sequência aos trabalhos, nós teremos a seguir a sessão solene de instalação, eleição e posse da diretoria do Conselho Regional de Biologia da 8ª Região. Com a palavra, o senhor presidente Vladimir Tadei. Bom, declaro aberta, então, a sessão de instalação, eleição e posse da diretoria do Conselho Regional de Biologia da 8ª Região para o biênio 6 de janeiro de 2015 a 6 de janeiro de 2017. Neste momento, então, eu convido os 10 conselheiros efetivos a que se retirem desta sessão e passem para o Salão Drummond de Andrade, onde deverá ocorrer, então, a eleição da diretoria do Conselho Regional de Biologia da 8ª Região. Aos demais presentes, nós pedimos que, por gentileza, permaneçam em seus lugares enquanto se realiza a eleição da diretoria pelos conselheiros efetivos do CRBio 8. Dando continuidade aqui às assinaturas da sessão solene de posse, eu vou chamar, então, nominalmente os conselheiros suplentes que ainda não fizeram assinatura, que tem que ser em ordem como estão citados. Então, o próximo é o NID, que tem que passar aqui para assinar. Vou deixar aqui nessa mesa aqui, vou chamando, então. Marcelo César Lima Pérez. Corrido aqui. Será que cabe teu nome aí? Ótimo. Depois do Marcelo, então, está nominado aqui Marilene Lopes da Rocha. Corrido aqui. Lilian Carmen Lima dos Santos. Virgínia Guimarães Almeida. É horrível. Pode deixar. Jorge Antônio Silva Costa. Que Jorge, continuidade ao lado. Magalhães Carneiro de Lima. Aqui ao lado. Nil Everson Almeida Morim. E Cleodon Teodósio da Silva. Então, com a assinatura do Cleodon, fechamos a ata da sessão solene de posse dos primeiros conselheiros eleitos CRBio 08. Concluída a sessão de eleição da diretoria do Conselho Regional de Medicina da 8ª Região, vamos dar sequência à sessão solene, devolvendo a palavra ao presidente do Conselho Federal de Biologia, Dr. Vladimir João Tadei. Conselho Regional
de biologia. Isso. Neste momento, então, com o retorno dos conselheiros titulares, eu convido o presidente da sessão de eleição da diretoria para que faça um relato da sessão ocorrida na sala Drummond de Andrade. Então, boa noite a todos. A ata da sessão, eu prefiro, ao invés do relato, ler a ata ipsiliter. A ata da sessão para a eleição dos membros da diretoria do CRBio 8 para o quadriênio 6 de janeiro de 2015 a 6 de janeiro de 2017. Às 21h15 do dia 6 do mês de janeiro do ano de 2015, na sala Drummond de Andrade, do Hotel Pestana, do Pestana Bahia Hotel, na cidade do Salvador, no estado da Bahia, foi aberta pelo ilustríssimo senhor presidente do Conselho Federal de Biologia, CFBio, Dr. Vladimir João Tadei, a sessão de eleição dos membros da diretoria do Conselho Regional de Biologia da 8ª Região, gestão 6 de janeiro de 2015 a 6 de janeiro de 2017, e em conformidade com as normas legais, comunicou que os conselheiros efetivos devem indicar um presidente e um secretário para essa sessão de eleição. Foram indicados o conselheiro José Marcos de Castro Nunes para presidir e o conselheiro Lisovaldo Nascimento da Paixão para secretariar a sessão de eleição dos membros da diretoria. O presidente do CFBio transferiu a direção da sessão para o conselheiro José Marcos de Castro Nunes e se retirou do recinto. O presidente da sessão de eleição indagou aos presentes se a votação seria aberta ou secreta. Os presentes decidiram pela votação aberta. Participaram dessa sessão os conselheiros efetivos César Roberto Góes Carqueja, Gilson Correia de Carvalho, Giovana Carozzo, Alessandra de Argulo Espírito Santo, Jane Lira da Fonseca e Silva, José Marcos de Castro Nunes, Lisovaldo Nascimento da Paixão, Felipe Paganelli, Maciel da Silva, Hilton Ataíde Recarei, Clênio Bezerra de Melo. Foi apresentada a chapa única formada por César Roberto Góes Carqueja para presidente e Gilson Correia de Carvalho para vice-presidente. Foi eleita por unanimidade a chapa constituída pelos biólogos César Roberto Góes Carqueja e Gilson Correia de Carvalho. O presidente eleito para o CRBio 8 apresentou o nome de seus indicados, Clênio Bezerra de Melo e Giovana Carozzo, para ocuparem os cargos de conselheiro secretário e conselheiro tesoureiro, respectivamente. A conselheira Jane Lira da Fonseca e Silva solicitou o esclarecimento do presidente eleito sobre a indicação da conselheira secretária e do conselheiro tesoureiro, mencionando o artigo 31 da Instrução Eleitoral que regulamenta o processo de eleição do CRBio 8, da posse sobre a indicação dos 2 membros pelo plenário. A mesa solicitou aos conselheiros efetivos que se manifestassem sobre a indicação dos 2 membros para a diretoria e a conselheira Jane Lira da Fonseca e Silva, sendo a primeira a se manifestar, fez sua declaração de voto nulo, justificando que a composição do CRBio 8, representado os 3 estados, Bahia, Alagoas e Sergipe, e que a diretoria deveria estar contemplada pelos 3 estados. Após a votação, foram referendados pelo plenário os nomes indicados pelo presidente eleito com a maioria dos votos, 9 a favor e 1 nulo. Não havendo mais nada a tratar, eu, Lisovaldo Nascimento da Paixão, secretário dessa sessão eleitoral, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes. Cumprindo os trâmites legais, estando a sessão formalmente realizada e eleito a diretoria, eu os declaro empossados. Nós gostaríamos de convidar para fazer parte da mesa de honra o senhor presidente do Conselho Regional de Biologia da 8ª Região, Dr. César Roberto Góes Carqueja.
Convidamos também para fazer parte da mesa de honra desta sessão solene o vice-presidente do CRBio 8, Gilson Correia de Carvalho. Convidamos também o secretário Clênio Bezerra de Melo. Convidamos igualmente a conselheira tesoureira do CRBio 8, Giovana Caroso. Senhoras e senhores, nesse momento, a presidência desta sessão solene será transferida pelo presidente do Conselho Federal de Biologia ao presidente do CRBio 8. É com prazer que, nesse momento, então, transfiro a presidência desta sessão ao novo presidente, ao primeiro presidente do novo conselho, que é o Conselho Regional de Biologia da 8ª Região. Parabéns, boa sorte, felicidade e sucesso. Ouviremos agora o pronunciamento do senhor presidente do Conselho Federal de Biologia, Dr. Vladimir João Tadei. Bom, é emocionante toda vez que nós temos uma situação dessa de criação de um conselho e a posse. Eu gostaria, e serei breve, de lembrar alguns fatos da nossa profissão. E o primeiro fato importante a ser lembrado sempre é o dia 3 de setembro de 1979. Nesse dia foi sancionada a Lei 6684, que regulamenta a profissão de biólogo e biomédico e cria os conselhos federal e regionais de biologia e biomedicina. Este é o primeiro documento legal, da nossa profissão. E me recordo muito bem das discussões que se seguiram, porque, segundo a lei, nós teríamos um conselho para as duas profissões. E, de imediato, os bicudos começaram a se bicar, evidentemente. Nós, biólogos, queríamos que o conselho se fizesse na proporcionalidade dos egressos dos cursos de ciências biológicas. E os biomédicos queriam que os conselhos, o federal e os regionais, fossem igualmente divididos. 50% de biólogos e 50% de biomédicos. Só que, naquela época, os biólogos, como hoje, contavam-se aos milhares.
e os biomédicos às dezenas, nem chegavam às grandes centenas. Existiam 3 ou 4, ou no máximo 5 cursos de biomedicina da época, com um número de vagas muito pequeno. Então, a discussão se estabeleceu, o impasse não se resolvia. 3 anos depois, em 1982, é sancionada a Lei 7.017, que separa os conselhos federal e regionais de biologia e os conselhos federal e regional de biomedicina. Pronto. Aí a paz se instala porque cada um vai cuidar da sua parte. Mas nem assim nós começamos a nossa vida profissional neste momento. Por quê? Porque a lei precisava ser regulamentada. Isto só aconteceu no dia 28 de junho de 1983, quando foi editado o decreto 88.438, que regulamenta a Lei 6684/79. Bom, então nós tínhamos o arcabouço legal, nós tínhamos a lei que regulamentava a profissão, criava os conselhos e mais nada. Somente no dia 23 de outubro de 1983, o ministro do Trabalho, Murilo Macedo, cria, instala e dá posse aos primeiros conselheiros do Conselho Federal de Biologia. Pronto. Agora, então, nós tínhamos os documentos legais básicos e nós tínhamos um Conselho Federal instalado. A lei atribui ao Conselho Federal a prerrogativa de criar os conselhos regionais e de instalá-los. Naquele primeiro momento, era preciso que fossem realizadas as atividades básicas de um conselho profissional. Então, começaram-se as primeiras resoluções, estabeleceu o código de ética. Então, foi uma grande discussão. E as primeiras resoluções, mas nós não tínhamos conselhos regionais. Então, nesta fase, muitos biólogos por todo o Brasil, eu sou um deles, conduziam um processo de registro dos biólogos daquela região, cada um na sua região, no seu estado. E esses registros eram feitos pelo Conselho Federal em Brasília, lá naquela sala 2001 do edifício Brasília Radio Center, onde estamos até hoje e esperamos estar em novo endereço a partir de julho. Bom, durante 4 anos só funcionou o Conselho Federal de Biologia, editando as primeiras resoluções, e os profissionais biólogos cuidando do registro dos biólogos em todos os estados. Com base no número desses biólogos registrados, o Conselho Federal criou os primeiros 5 conselhos regionais de biologia, sendo o Conselho Regional de Biologia da primeira região, abrangendo os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, instalado no dia 7 de maio de 1987. No dia 8 de maio de 1987, foi instalado o Conselho Regional de Biologia da segunda região, sede no Rio de Janeiro, abrangendo os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. No restante do ano, de 1987, foram instalados
o Conselho Regional de Biologia da 3ª região em Porto Alegre, da 4ª região em Brasília, primeiramente, depois transferido para Belo Horizonte, e da 5ª região em Recife, Pernambuco. Isto posto, nós tínhamos a legislação básica, nós tínhamos as primeiras resoluções e estávamos agora com os primeiros 5 conselhos regionais instalados, começando então, finalmente, a funcionarmos como conselho profissional, abrangendo todo o território nacional, com estes conselhos. O tempo foi passando, estes conselhos vão atuando, e depois, no ano 2006, não? De 2006, no dia 12 de janeiro de 2006, no dia 6 de janeiro de 2006, é instalado o Conselho Regional da 6ª região. E no dia 12 de janeiro, em Manaus. E no dia 12 de janeiro é instalado, 12 de janeiro de 2006, o Conselho Regional da 7ª região em Curitiba, Paraná. Então começamos a criar musculatura para atuar e defender as prerrogativas profissionais do biólogo. Muito foi feito, espaços foram sendo conquistados, mas muitos problemas e muito trabalho ainda existe, como todos vocês devem conhecer, e os que não conhecem e hoje empossados conselheiros seguramente conhecerão, pois terão que atuar também na defesa da sociedade contra os profissionais que não estejam agindo de acordo com a lei e não estejam agindo de acordo com o Código de Ética, submetendo-os a processo ético disciplinar quando necessário. Não é uma atividade prazerosa, mas é uma atividade necessária e os conselhos federal e regionais têm essa atribuição. São autarquias federais que trabalham na extensão, na fiscalização do exercício profissional. E é uma das poucas entidades que corta na carne. É aquele em que os próprios colegas, os seus pares, analisam, avaliam e promovem a lei. Tá? Tanto na condenação quanto na absolvição desses processos éticos disciplinares. O CRBio 8, senhor presidente, que hoje começa a sua vida independente, que hoje começa a sua vida formal, abrangendo os estados da Bahia, Alagoas e Sergipe, terá muito trabalho, terá muito o que fazer, embora vindo do CRBio 05, com o qual mantinha relações de trabalho excelentes. Muitos dos conselheiros hoje empossados, eu os conheço como conselheiros do CRBio 5, que promovem hoje um desfalque naquela instituição e da qual serão advindos os suplentes para completar, de maneira tal que sempre teremos 10 conselheiros titulares. Suplente podemos ter menos, mas sempre teremos 10 conselheiros titulares. O mandato que, ora, vocês assumem hoje, encerrar-se-á no dia 6 de janeiro de 2019. Por quê? Porque o Conselho não pode ficar acéfalo. O Conselho não pode ficar um minuto sem o seu presidente, sem a sua diretoria. Então, no mesmo dia em que se encerra o mandato, naquela hora assume-se um novo mandato.
e o Conselho continua a sua vida de trabalho, a sua vida normal. Eu não vou me alongar e eu gostaria de desejar à diretoria e aos conselheiros, aos titulares, aos efetivos e aos suplentes, muito trabalho. Porque mesmo sendo suplente, vocês participarão de comissões, vocês participarão de grupos de trabalho, vocês participarão da vida do Conselho. Além disso, nós temos as comissões técnicas, as comissões permanentes, e nós temos também comissões provisórias. E comissão importante hoje, comissão de meio ambiente e biodiversidade, comissão de saúde, comissão de biotecnologia e produção, porque essas comissões auxiliarão a diretoria e auxiliarão o plenário na discussão e nos encaminhamentos dos problemas relativos às áreas de atuação. E eles são muitos, tenham vocês consciência disso. Hoje não faz sentido profissões que tenham áreas de atuação exclusiva. Privatividade em área de atuação hoje é um contrassenso. Com o avanço da ciência, com o avanço das técnicas, com a sobreposição, são áreas de sombreamento para várias profissões, não se justifica reter o mercado de trabalho para uma delas. Ali, o salutar, o normal, o desejável é que se estabeleça a competição entre aqueles que podem exercer aquela atividade, como é garantido pelo inciso 13 do artigo 5º da Constituição Federal do Brasil. Portanto, senhoras e senhores, a vocês sucesso, a vocês trabalho, e antes de encerrar, eu gostaria já de deixar o primeiro troféu do Conselho Regional de Biologia da 8ª Região, que passo às mãos do seu presidente. Muito obrigado. Dando prosseguimento à sessão solene, convidamos para fazer uso da palavra a seguir a senhora presidente do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região, doutora Maria Eduarda de Larrazábal. Boa noite a todos. Ilustríssimo senhor presidente do Conselho Federal de Biologia, doutor Vladimir João Tadei, ilustríssimo presidente do Conselho Regional de Biologia, 8ª Região, Dr. César Roberto Góes Carqueja, membros da diretoria do novo Conselho Regional de Biologia, CRBio 8, senhora secretária do Conselho Federal de Biologia, doutora Vera Caligari, presidentes dos Conselhos Regionais de Biologia aqui presentes, demais autoridades, meus senhores e minhas senhoras, boa noite. O sonho torna-se realidade. Uma noite de festa, uma natureza esplêndida na cidade de Salvador, uma festa de todos que acreditaram.
Enquanto presidente do Conselho Regional de Biologia, 5ª Região, regional que tinha até muito pouco tempo em sua jurisdição os 3 estados que passam a compor o novo Conselho, o Conselho Regional de Biologia, 8ª Região, faço um breve histórico desse processo. Em 2006, na gestão do então presidente do CRBio 5, o biólogo Pedro Henrique de Barros Falcão, que hoje tomou posse como magnífico reitor da Universidade de Pernambuco, foi dado início ao processo para o desmembramento dessa regional para a criação de um outro que englobasse os estados da Bahia, Alagoas e Sergipe. Esse desejo passou pela análise do tamanho da jurisdição do CRBio 5, abrangendo 9 estados do Nordeste. Uma região de expressiva magnitude dificultava a gestão, com grande distanciamento entre o Conselho e seus registrados. Considerando a necessidade político-administrativa de aumentar a representatividade da autarquia em nível de estados, com a finalidade do aprimoramento da fiscalização do exercício profissional e a consolidação do mercado de trabalho, assim como assegurar a defesa da sociedade no seu direito constitucional de garantia de boas práticas profissionais, com a finalidade de agilizar os procedimentos administrativos e o processo de fiscalização, atingindo assim os objetivos institucionais da autarquia previsto na legislação específica. O processo foi encaminhado ao Conselho Federal de Biologia através da portaria CFBio 057/2006, que criou o grupo de trabalho para a divisão dessa jurisdição. Em 17 de março de 2007, a plenária do CFBio, à época presidida pela bióloga Noemi Tomita, aprovou a divisão do CRBio 5. Contudo, em 15 de março do ano seguinte, através de um parecer do CFBio, foi emitida uma recomendação contrária à divisão por considerar inviável face ao número elevado de biólogos inadimplentes na nossa jurisdição. Decisão que foi veiculada através de ofício específico da diretoria do CFBio, não julgando oportuno a criação do CRBio 8. Documento assinado pela presidente à época, bióloga Maria do Carmo Brandão Teixeira. Essa decisão deixou os biólogos da 5ª Região inconformados, sobretudo entendendo como retrocesso de uma decisão positiva em 2007. Nesse período, estava à frente do CRBio 5 o biólogo José Roberto Feitosa Silva, aqui presente. Desde então, os conselheiros do CRBio 5 trabalharam incansavelmente para a efetivação do desmembramento. E que trabalho foi esse? Foi um trabalho cujo desejo de todos para melhorar, atender o planejamento, fez com que continuassem exatamente esse grande trabalho. Esclareço que essa divisão, ela não foi fruto de desavenças. Ao contrário, sempre objetivando melhor servir ao biólogo. O ano de 2011 foi de idas e vindas de documentos entre o CRBio 5 e o CFBio, sempre tentando concretizar esse desmembramento. Em julho de 2011, numa plenária do Conselho Federal, foi decidido por unanimidade, numa plenária do CRBio 5, foi por unanimidade decidido que fosse ratificado essa decisão da plenária do Conselho Federal de 2007, a qual aprovou a divisão e encaminhou novamente a documentação ao CFBio para uma reanálise. Realmente, o ano de 2011 não foi um ano favorável a esse sonho, embalado por todos que fazem o CRBio 5.
Novamente, foi considerado inviável o desmembramento através de pareceres do CFBio, de agosto e dezembro daquele ano. Os anos de 2012 e 2013 foram de muito mais trabalhos focados nesse objetivo. Nessa gestão, foram realizados recobranças para diminuir o quantitativo de inadimplentes, processos de fiscalização, enfim, tudo que fosse possível para atingir os nossos objetivos e finalizar as decisões. O CRBio 5 enfrentou o desafio de realizar um recadastramento em 2013 e 2014, visando atualizar os dados cadastrais de seus registrados, excluindo de seu sistema aqueles registros considerados administrativamente como insolventes. Em 11 de fevereiro de 2014, o Conselho Federal de Biologia solicitou, através de e-mail, a pedido da Comissão de Legislação e Normas do CFBio, os dados atualizados do processo de divisão, pedido que foi prontamente atendido. E, finalmente, na reunião plenária do Conselho Federal de Biologia, realizada em 6 de junho de 2014, presidida pelo biólogo Dr. Vladimir João Tadei, que aqui eu faço um agradecimento especial pela forma como a qual conduziu o processo, agradeço bastante. Após a leitura dos pareceres da Comissão de Legislação e Normas do Conselho Federal de Biologia e da assessoria jurídica do mesmo Conselho, foi aprovada por unanimidade a criação e implantação do CRBio 08. Na ocasião, na qualidade de presidente do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região, fiz o meu pronunciamento de forma emocionada, agradecendo o empenho do CFBio nesse processo e a todos que compõem o CRBio 5, que se envolveram intensamente, seus ex-presidentes Pedro Falcão e José Roberto Feitosa, e em especial ao vice-presidente biólogo César Carqueja, que não poupou esforços nessa gestão, com a sua forma proativa de trabalhar para a criação do novo CRBio. Este ato está firmado através da resolução CFBio número 344 de 2014. Hoje, começa uma nova história para os biólogos do Nordeste, resultado de um trabalho de todos, e nesse objetivo destaco você, César, que contribuiu de forma muito importante para que pudéssemos estar aqui hoje. Tem conhecimento suficiente para conduzir o CRBio 8, juntamente com os novos conselheiros, juntamente com a sua diretoria. Entre suas valiosas contribuições, ressalto a fiscalização, modelo para o Brasil, e isso tem a sua marca. Uma despedida necessária, uma ligação eterna. César, que pela fidelidade à causa que abraçamos, tornamo-nos amigos, assumindo responsabilidade de um trabalho necessário que muito nos exige a paciência, a prudência, a modéstia, a fortaleza, a temperança e o respeito a tudo que fazemos, sem esquecermos que ao final de tudo isso continuaremos humildes. Último dos 10 princípios para ser um grande homem. Como biólogos, somos gratos e como pessoas, somos amigos. Agradeço aos 4 conselheiros que hoje deixam o CRBio 5. César, Clênio Bezerra de Melo, Jane Lira e Gilson Carvalho, que hoje se despedem de suas funções junto àquele regional
para abraçarem a nossa causa enquanto conselheiros que somos, desta vez em uma nova regional, o CRBio 8. Nesse momento, com o sentimento de dever cumprido, só me resta dizer que estaremos sempre juntos na história do sistema CRBios e desejar sucesso ao CRBio 8. Que Deus abençoe a todos, amparando-os nos momentos difíceis que porventura se apresentem. Porém, que eles sejam vistos como grandes oportunidades de crescimento e fortalecimento, seja profissional, seja pessoal. Muito obrigada. Dando prosseguimento à sessão solene, ouviremos a seguir o presidente eleito e empossado do Conselho Regional de Biologia da 8ª Região, Dr. César Roberto Góes Carqueja. Boa noite a todos. Ilustríssimo senhor biólogo, Dr. Vladimir João Tadei, demais autoridades presentes à mesa, autoridades presentes a essa solenidade, senhoras e senhores. A profissão de biólogo, há 3 anos, é elencada como uma das 5 profissões mais promissoras do século XXI, em pesquisa de mercado mundial realizada pelo New York Times. Alavancada pela biotecnologia e os emergentes problemas ambientais e de saúde mundial, temos nós, biólogos, a grande responsabilidade de estarmos preparados para atender às demandas sociais nessas áreas estratégicas nesse século. Estar preparados significa estarmos antenados com o mundo contemporâneo em constante movimento. É desenvolver a capacidade de resolver problemas e não apenas de repetir conceitos e processos. É contextualizar o conhecimento científico com problemas reais, desenvolvendo e utilizando a tecnologia para tornar o mundo e a humanidade melhores e com mais saúde. Mas é necessário para isso aprender como se faz. E isso começa na base da formação profissional. As reformas dos projetos pedagógicos dos cursos de Ciências Biológicas no Brasil, incluindo suas matrizes curriculares, são urgentes e necessárias. O ensino de uma biologia meramente descritiva e conceitual não cabe mais nesse século. As universidades e demais instituições de ensino superior precisam descobrir a cortina da autonomia universitária para ver que o mundo mudou e continuará mudando, e que elas também precisam mudar. A história segue na espiral do tempo, e o tempo não permite zona de conforto para nada nem ninguém. Seremos retirados dela em algum momento, queiramos ou não. O ensino de graduação há tempo deixou de ser prioridade nas instituições formadoras. Empurrados por políticas de pesquisa cada vez mais agressivas, balizadas por cobrança de produções científicas cada vez mais altas, docentes são arrastados cada vez mais cedo para programas de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado. Enquanto a qualidade e as reformas do ensino de graduação no Brasil ficam paralisados no tempo e na história, o mundo gira em todas as direções e se move a uma velocidade luz. É preciso também mudar de postura no que se ensina, como se ensina e, fundamentalmente, para que se ensina. A esse conjunto de reformas necessárias e urgentes nesse século XXI, o abismo histórico entre conselhos profissionais e instituições de ensino superior não pode mais existir. O diálogo precisa ser retomado de forma sistematizada, buscando soluções, interligando formação profissional e mercado de trabalho e solidificando as bases técnicas, legais e éticas da formação e atuação profissional. Os conselhos existem para orientar, normatizar e fiscalizar o exercício das profissões regulamentadas por leis federais. São eles que protegem e garantem à sociedade a qualidade dos serviços prestados. E é por isso que eu e os demais conselheiros aqui presentes temos a certeza que o sistema CFBio-CRBios dão hoje um importante e fundamental passo para o crescimento da nossa categoria profissional no Brasil, pois organizados em uma jurisdição de menor abrangência de estados aqui no Nordeste, poderemos alavancar as reformas políticas, administrativas e de formação e atuação profissional do biólogo, para que, enquanto profissão, possamos adentrar nesse século, experimentando a excelência de nossa categoria profissional, com competência e ética, sempre conscientes do nosso papel social. Atuando nas bases da formação profissional do biólogo,
estreitando relações institucionais com os demais órgãos da administração pública, direta e indireta, e de empresas privadas, associadas à atuação do biólogo nas áreas de meio ambiente, biodiversidade, saúde, biotecnologia e produção, ampliando a visibilidade social da profissão e aprofundando os canais de comunicação com os biólogos, sempre sob a égide de um olhar atento ao futuro e às emergentes necessidades sociais, nós, os 20 conselheiros, hoje aqui empossados, assumimos aqui o compromisso de uma gestão moderna, transparente, ética e de moralidade pública nesses próximos 4 anos. Agradeço aqui, especialmente ao Conselho Regional de Biologia, 5ª Região, por não ter poupado esforços para que chegássemos a esse momento, especialmente à diretoria do CRBio 5, aqui representada pela conselheira doutora Maria Lazarrabal, e ao CFBio pela competência com que conduziu o processo de criação do CRBio 8, sem que isso pudesse ter acontecido hoje, aqui nesse momento presente. Agradeço também especialmente ao corpo de colaboradores da Delegacia da Bahia, agora, hoje, sede, pelo compromisso e eficácia na condução dos seus trabalhos, que foram fundamentais para que nós chegássemos até aqui. E para encerrar essa sessão, eu convido o conselheiro decano do CRBio 5, aqui representando a plenária, juntamente com o conselheiro José Roberto Feitosa, para fazer o seu pronunciamento da sessão solene. Conselheiro Bhaskara Kannan. Em nome do presidente do Conselho Federal de Biologia, Dr. Vladimir Tadei, cumprimento os membros da mesa diretora e aproveito para já agradecer ao presidente do CRBio 8, Dr. César Carqueja, e do CRBio 5, doutora Eduarda Larrazabal, que permitiram a minha presença hoje aqui. Pela primeira vez, eu me faço presente num evento por uma questão de idade, né? O tempo vai passando, é assim mesmo que as coisas vão acontecendo. Vou me dirigir a todos, mas muito especialmente à primeira turma de conselheiros do CRBio 8. Não se preocupem, essa fala não terá nem 2 horas de duração. É uma coisa bem rápida, né? Então, eu gostaria de relembrar alguns fatos, né? E, para começar, a gente gostaria de dizer que a primeira reunião plenária do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região, que na época era denominado CRB e não Bio, né, foi realizada em 25 de março de 1988. Muito embora anteriormente houvessem ocorrido uma série de conversas, né, de ajustes. Essa reunião ocorreu nas dependências da Universidade Federal Rural de Pernambuco, na localidade de Dois Irmãos, em Recife, Pernambuco. Gostaria também de relembrar o nome de todos os colegas, então, a primeira turma do CRBio 5 que se fizeram presentes. E lá estavam Pedro Humberto Ferrer de Moraes, Ricardo Augusto Pessoa Braga, Francisco Rodrigues Soares, Argos Vasconcelos de Almeida, José Bento Pereira Barros, Airan Silva Lopes, Kerginaldo da Silva, Edivaldo Rosa dos Santos, Maria de Lourdes Soares, Oswaldo Carneiro de Lira, Joana América Santos de Oliveira, Ailton Jesus Ribeiro, Ismênia Alves Quintela e esse que vos fala no presente momento. Como os conselheiros que fazem parte da primeira turma do CRBio 8, todos se encontravam na condição de legítimos herdeiros de Manuel de Nóbrega, de Anchieta, né, e de muitos outros que vieram pelo caminho, como Manuel Arruda da Câmara, Frei Leandro do Sacramento, mais recentemente Haroldo Travassos, Jesus Santiago e também
Paulo Emílio Vanzolini, que muito recentemente nos deixou, né? Então, são todos, e vocês que chegam hoje, me permitam a intimidade do tratamento, eu também me coloco na condição de conselheiro, somos todos herdeiros desses que fizeram muito, muito mesmo antes da gente. Nesse distante 25 de março de 1988, para que se possa fazer um paralelo entre a criação de um conselho naquela época e hoje, os pontos de pauta eram apoio do CRBio 5 ao curso de impactos ambientais promovido pela UFPE, contratação de uma secretária, aluguel de uma caixa postal, abertura de conta no Banco do Brasil e aluguel de uma sala para funcionar como sede do Conselho. Vê-se bem que são condições quase que extremas, se compararmos com o que temos hoje na instalação do CRBio 8. Hoje, 27 anos depois da instalação do Conselho Regional de Biologia, 5ª Região, e 35 anos depois da regulamentação da nossa profissão, venho perante os senhores e as senhoras, primeira turma de conselheiros do Conselho Regional de Biologia da 8ª Região, na condição de conselheiro, aí já posso dizer remanescente, né? Os colegas costumam dizer fóssil, mas é muito agressivo, eu fico com remanescente, né? Da primeira turma, humilde pela responsabilidade que o voto depositou em mim e comprometido em abrir novos caminhos para a melhor convivência com a natureza e relembrando estes fatos. Sinto-me honrado por estar na atemporal cidade de Salvador e ser recebido por esta notável instituição que esboça os seus primeiros passos. Em termos da nossa defesa comum, rejeitamos como falsa a noção de que é preciso escolher entre meio ambiente ou desenvolvimento, porque sabemos que diversidade de vida é fonte de força e não de fraqueza, de desenvolvimento, de conhecimento. Conhecimento que nos permite saber que os recursos naturais são finitos. Buscamos honrar todas as gerações anteriores de filósofos da natureza, de teólogos da natureza, de naturalistas e biólogos que batalharam em condições precárias e colonizaram o território, muito fortemente aqui onde começou a colonização desse gigantesco país, né? Suportando a dor da separação, da distância, das privações, das chibatadas, muitas vezes, e todos sabem ao que me refiro, e garimparam a terra sem descanso em busca dos segredos da vida. Enquanto biólogos, buscamos de forma urgente a condição de sustentabilidade. E lembramos que a sustentabilidade ambiental não pode ser o trabalho de um indivíduo, de uma profissão, de uma nação. Não pode ser uma sustentabilidade de algumas espécies. Tem que ser de todas as espécies. Tem que ser a sustentabilidade do objetivo maior da nossa profissão, que é entendimento do fenômeno vida. Desnecessário lembrar que se um biólogo da mais remota localidade deste regional tiver seus direitos violados, isso é de cortar o coração. Isso é errado e ninguém deve ser tratado dessa forma. E que a responsabilidade é principalmente nossa, de todos nós que nos intitulamos conselheiros. Para dezenas de milhões de cidadãos que atualmente não têm a compreensão de que recursos naturais são finitos, estamos aqui para lhes mostrar que a realidade da natureza é outra. Os recursos naturais são finitos. Permanecemos norteados e unidos pelo princípio da vida, seremos capazes de enfrentar as novas ameaças e os tempos difíceis, tempos de extinção que se aproximam. Nunca na história da Terra se perdeu tanta vida. Assumir a condição de conselheiro do Conselho Regional de Biologia, 8ª Região, é simultaneamente uma honra, uma responsabilidade
e um desafio. A partir de hoje, devemos nos reerguer, reencontrar forças para dar continuidade ao trabalho a que nos propomos realizar. Devemos abraçar uma nova era de engajamento com base em interesses e respeito mútuo. O nosso trabalho deve continuar. Hoje proponho que trabalhemos em 3 pilares fundamentais, o que não é novidade: fiscalização, defesa de interesses e formação profissional. E às vezes nós nos sentimos acanhados de trabalhar uma coisa chamada defesa de interesses, como se estivéssemos fora do planeta Terra. Isso não é possível. Esse esforço precisa começar com a determinação inabalável de que a sociedade, diante da crise atual de meio ambiente, necessita urgentemente dos conhecimentos sedimentados pela categoria profissional dos biólogos. Estou sendo corporativista. Sim, é verdade. Ainda acredito que podemos superar as constantes invasões do nosso campo de trabalho, as constantes tentativas macabras de fragmentação da nossa profissão e o desconhecimento da sociedade quanto à real importância e função do biólogo, e assim superarmos a paralisia em relação à destruição do meio ambiente imposta pelo presente modelo de desenvolvimento, carente, vazio de conceitos e conhecimento biológico. Estou convencido de que, para avançarmos, devemos dizer abertamente as coisas que mantemos nos nossos corações e que frequentemente são ditas apenas atrás de portas fechadas. A primeira questão, talvez, com a qual devemos nos confrontar, são os diversos mecanismos administrativos e sociais que negam ao profissional biólogo acesso aos postos de decisão. Devemos permanecer unidos para demonstrar que os trabalhos e que as leis relativas ao meio ambiente não são promessas vazias. Não podemos esquecer de sermos legítimos representantes da nossa Constituição segundo a nossa abrangência territorial, no caso do CRBio 8, Alagoas, Bahia e Sergipe. Chegou o momento de reafirmarmos o nosso espírito duradouro, de levar adiante aquele precioso dom transmitido de geração a geração, a promessa divina de que a vida, o nosso objetivo de estudo, a vida é a luz dos homens. Tenho certeza de que os que agora assumem a condição de conselheiros do Conselho Regional de Biologia 8ª Região estão imbuídos, conscientes, firmes de todos esses sentimentos. Finalmente, peço licença e repito Rui Barbosa: ao poder não aspirais, e o melhor da vossa condição está em nada terdes com o poder, mas tudo tendes com a lei. Da lei depende essencialmente o vosso existir. Vosso papel está em serdes um dos guardas professos da lei. Guarda espontâneo, independente e desinteressado, mas essencial, permanente e irredutível. E lembro que a nossa lei é a lei da vida. Com os olhos fixos no horizonte, trazendo conosco a graça do Senhor, nós carregamos conosco o precioso dom do entendimento do fenômeno vida. E com certeza o entregaremos em segurança às futuras gerações. Agora, isso deve ser o nosso trabalho aqui na Terra. Que a paz de Deus esteja conosco e que Ele nos abençoe a todos. Condição primordial: Bahia, terra da felicidade, Salvador de todos os santos. Obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer o prestígio de contar com a presença dos convidados aqui presentes hoje e convidando a todos para participar de um coquetel, declaro encerrada essa sessão solene. Boa noite.